Bem-vindos ao canal do professor Dias Marley. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá uma força pro canal e assim você não perde nenhum vídeo. Eu tô sempre postando aí novos exercícios, novos desafios matemáticos, várias curiosidades. Então se inscreve aí para você não perder nada, beleza? Já deixa o like aí no vídeo e bora fazer as resoluções. A lista de exercícios de hoje tem um pouquinho de tudo aí, tem equação da reta, PA, PG, fórmula de Bhaskara, Pitágoras, trigonometria, a conversão de ângulos aí de graus para radianos e também de radianos para graus, então não perde nada aí, bora pro primeiro exercício. Todos os nossos exercícios de hoje estão aí no livro do Joamir Souza e a coleção Multiverso da editora FDT, tá bom? Essa parte aí estão divididas agora em vários volumes, esses exercícios estão todos nesse volume aí de sequências e trigonometria, beleza? Bora para o primeiro exercício, vamos falar um pouquinho de equação da reta. Vamos lá para o primeiro exercício, beleza? Em 2017, uma empresa operadora de internet atendia 54 municípios pelo serviço de fibra ótica. Olha aí no gráfico, ó, 2017 atendia 54. Em um plano de expansão, esse serviço foi ampliado de maneira que resultou em um aumento anual de mesma quantidade. Ou seja, ó, a cada ano aumenta a mesma quantidade. O que aumentou aqui, vai aumentar aqui de novo e aumentar aqui de novo, até chegar nos 189 em 2020. Então, em 2020 já atendia 189. Aí ele pede aí para você, primeiro, determinar quanto estava sendo atendido em 2018 e 2019. Nós podemos trabalhar aí com a equação da reta, uma oportunidade para a gente relembrar a equação da reta, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ah, professor, ficou muito difícil isso aí. Não ficou não, ó. Esse m aí, ele é o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Ele representa o quanto aumentou a cada ano. Quanto está aumentando a cada ano? Ele fala que aumenta uma mesma quantidade aqui, né? Ó, uma mesma quantidade de cada espacinho, a cada ano aumenta uma mesma quantidade. Esse m aí é essa quantidade. O que a gente pode fazer agora? É substituir aí dois pontos, ó. No lugar do y e do x, eu vou colocar um dos pontos. Vou colocar o ponto aí com os valores maiores, ó. Então, o y que eu tenho maior, lembrando que o y é tudo que está na vertical e o x tudo que está na horizontal. Então, o y maior que eu tenho aí é 189. Beleza? Do lado de cá, no lugar do x, ele corresponde ao ano de 2020. Aí eu vou colocar o segundo ponto, ó, menos y0, também do y, então também na vertical. O outro valor que eu tenho na vertical é o 54, igual aí ao m, que é o que eu quero descobrir agora. 2020 menos. Qual é o x que corresponde ao 54? Ó, o que corresponde ao 54 aqui no x é o 2017. Fazendo essas continhas aí, ó, fazendo a continha de menos aqui, eu tenho 135 igual a m vezes 3, beleza? 2020 menos 2017, 3. Se eu quero calcular o valor de m aí, eu tenho que fazer a divisão, 135 dividido por 3, que vai dar aí 45. Ah, resolvido? Calma aí, ó. O que é esse 45? Esse 45 é o que aumenta anualmente. Então, se eu quiser descobrir o 2018, eu vou ter que fazer os 54 que eu já tinha em 2017, mais os 45 que aumentou esse ano. Então, em 2018, foi atendido aí 99 municípios, beleza? E 2019? 2019, eu pego o que foi atendido no ano anterior, 99, e vou aumentar de novo 45. Foi atendido aí 144, beleza? Se eu fizer aqui 2020, eu vou ter que pegar os 144 mais 45, e aí você pode fazer a conta que vai dar exatamente aí os 189 que você já tem aqui. Então, a cada ano aumenta 45, dessa forma. Aqui você tem 99 e aqui você tem 144. Beleza? Então, esse era o item A, era isso que você precisava calcular. Usamos a equação da reta e calculamos aí. No item B, ele pergunta em que momento, em que ano esses atendimentos vão passar aí de 500 municípios. Então, se continuar crescendo de 45 em 45, você já sabe que 2020 tem 89. 2021, você faz mais 45. 2022, mais 45. E assim sucessivamente. Você vai perceber que em 2026 está sendo atendido 459. E que em 2027 atende-se 504.
Então, exatamente nessa passagem de ano aí, de 2026 para 2027, é que se rompe a barreira aí de 500 municípios. Então, a partir de 2027, eles vão atender mais de 500 municípios, beleza? Essa já seria a questão B. Pronto, as duas respondidas. Bora para a próxima. Escreva aí os 5 primeiros termos da PG. Ó, lembrando, se é uma PG, quer dizer que do primeiro número para o segundo foi multiplicado uma razão. Do segundo número para o terceiro foi multiplicado a mesma razão. Então, ele vai multiplicando o mesmo valor para achar o próximo. Isso que a gente vai ver que é a nossa PG, beleza? Então, um exemplo de PG aí, eu poderia ter aqui, ó, vou colocar aqui pequenininho. Exemplo. O que seria uma PG? Bom, poderia começar com 2 e ir multiplicando por 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3 dá 54, e assim você vai construindo a sua PG. Isso é um exemplo, tá bom? Então você percebe aí, ó, que ele está multiplicando sempre por 3, por 3, por 3, por 3 e vai achando o próximo. Só que aqui você não tem um valor exato, né, um número limpo aí de quanto é o número que tem, e você também não tem o valor exato aí da sua razão. Mas percebe o seguinte, ó, para a gente encontrar essa razão, a gente pode também, ó, se você olhar já a PG pronta, você pode pensar, olha, se eu dividir o segundo pelo primeiro, 6 dividido por 2 dá 3. Ou eu dividir o terceiro pelo segundo, ó, 18 dividido por 6 dá 3. 54 dividido por 18 dá 3. Então, quando eu divido o da frente aí pelo anterior, eu também chego na razão, que a gente ainda não tem, mas a gente pode descobrir. Então eu posso pensar assim, ó, o segundo termo aí, ele é x mais 1. Se eu dividir ele pelo primeiro, x menos 4, vale a razão. Outra possibilidade seria eu pegar o terceiro, 5x mais 11, dividido por x mais 1. Então, se eu dividir o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo, eu tenho que chegar na razão, beleza? Tenho que chegar na razão. Então, montei aí uma equação, ó. Como é que eu resolvo essa equação? Melhorou ou piorou? Vou multiplicar aí cruzado, ó. Toda multiplicação que você tem aqui, você vai aplicar a multiplicação aí cruzada. Então, vou multiplicar aí, ó, o x mais 1 por x mais 1. Lembra que você precisa fazer a distributiva, ó. O x, ele vai multiplicar o x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1, x. Pronto, ó, o x já multiplicou os dois. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 1. 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Pronto, ó, multipliquei toda essa diagonal. Vou multiplicar a outra agora, de baixo para cima aqui, ó. O x tem que multiplicar os dois lá de cima, e o 4 também vai multiplicar os dois lá de cima. Então, x vezes 5x. Bom, 5x ao quadrado. X vezes 11, 11x. Só junta. Quando é número e letra, a gente só junta. Agora o menos 4, vamos cuidar aí com o sinal, ó. Menos 4 vezes 5x, 4 vezes 5 é 20, mas aí vai ficar negativo. Então, menos 20x. E o menos 4 vezes 11 dá menos 44. Beleza? Então, só fiz a distributiva e multipliquei em cruz. Vou até mudar a cor aqui, ó, para a gente poder fazer a próxima etapa. O que é a próxima etapa? Ó, vou passar tudo para um lado só. Beleza? Equação aí é uma equação de segundo grau. Ó. A equação de segundo grau a gente resolve com a fórmula de Bhaskara. Mas para resolver aí, a gente precisa deixar tudo bonitinho arrumado igual a zero. Então não pode ter nada desse lado do igual. Ó. Tudo que está desse lado, vou passar para lá. A primeira parte eu vou só copiar. X ao quadrado mais x mais 1. Só copiei. Agora aqui que era positivo, ó, 5x ao quadrado, vai mudar de lado, vai ficar menos 5x ao quadrado. Mais 11 vai ficar menos 11x. Aqui era menos 20, então quando mudou de lado, mais 20x. E o menos 44, mais 44. Pronto, passei tudo para o lado de lá, esse lado ficou igual a zero. Beleza? Agora eu vou juntar isso aí, ó. Vamos dar uma juntada aí. No que dá para juntar? Ó, x ao quadrado aqui eu tenho 1, tenho 1x ao quadrado e devo 5. Bom, então fico devendo 4x ao quadrado. Beleza? Só juntei. Agora tudo que eu tenho de x, ó, tenho 1 aqui, mais 1 aqui eu tenho 2, mas tenho 20 aqui, então posso juntar os positivos melhor. 1 daqui, mais 1, 2, com mais 20, 22. Tenho 22x positivo, perco 11. Ainda fico com 11x. 11x. Beleza? E aí o que sobrou de número solto? Ó? Eu tenho aqui 1 e tenho aqui 44. 1 mais 44 dá 45. Tudo isso está igual a zero. Então, ó, essa é a nossa equação de segundo grau.
Com isso, a gente vai conseguir determinar o valor de x, e determinando o valor de x, você consegue descobrir aí quanto vale. Porque aí se eu sei o x, eu faço x menos 4, sei quanto vale o primeiro número, o segundo número, consigo construir a nossa sequência. A gente precisa escrever aí os 5 primeiros termos. Aqui tem os 3, então a gente precisa descobrir esses 3, entender como essa PG está crescendo para descobrir os próximos. Beleza? Aqui, ó, equação de segundo grau. Vou até deixar aí nos cards aí um vídeo só de equação de segundo grau. Se você tem dúvida aí, eu vou fazer agora aqui rapidinho, mas se você tiver dúvida na equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, eu tenho um vídeo inteiro aí só de equação de segundo grau para você entender como é que funciona. Beleza? Então, relembrando aí, ó, o primeiro valor aqui a gente chama de A, o segundo de B, o terceiro de C, e aplica nas fórmulas. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo aí, eu tenho delta igual B ao quadrado, B é 11, 11 ao quadrado, menos 4, vezes o A. O A vale menos 4, então vai ficar menos 4 de novo, vezes o C, que é 45. Aqui eu vou ficar com delta igual 11 ao quadrado é 11 vezes 11, 121. Aqui eu posso ver que menos com menos vai dar mais, então aqui vai ficar positivo. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 45 dá 720. Somando os dois aí, eu tenho 841, beleza? Então esse é meu delta. Vamos passar agora para a segunda etapa. A segunda etapa é a fórmula de Bhaskara, x igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substitui aí, x igual menos b, menos, que é da fórmula, o b vale 11, então vai ficar menos 11, mais ou menos raiz de delta, raiz de 841, que número vezes ele mesmo que dá 841, é o 29. E aqui embaixo, 2 vezes a, o nosso a é menos 4, então põe entre parênteses aí, menos 4. Beleza? Nesse momento aí a gente separa o nosso x1 e x2. Então eu tenho aí, ó, x1, ele vai ficar igual a menos 11 mais 29 dividido por menos 8. Porque 2 vezes menos 4, menos 8. Esse daqui, ó, ele vai dar um valor quebrado aqui, que até pode ser utilizado. Mas, ó, vamos fazer o x2, só para vocês terem uma ideia, ó. x2 igual, mesma coisa, ó, menos 11 menos 29 dividido por menos 8. Menos 11 com menos 29 dá menos 40. Menos 40 dividido por menos 8, menos com menos dá mais. 40 dividido por 8 dá 5, beleza? Então o 5 aqui ele já dá exato, bonitinho, ó. Se você usar o 5 aqui, bom, eu acabei de descobrir que o x é 5, então ó, todos os x aqui tem que ser 5, beleza? E agora vamos escrever aqui em cima, ó, PG. Como é que ficou a nossa PG? Qual é o primeiro número? Ó? Se aqui o x é 5, 5 menos 4 dá 1. Então o primeiro elemento é 1. E aqui no lugar do x é 5, 5 mais 1 dá 6. O terceiro, ó, aqui o x é 5, então vai ficar 5 vezes 5, que dá 25. 25 mais 11 dá 36. Bom, eu tenho só esses 3. Agora, para fazer o quarto e o quinto, porque eu preciso dos 5 primeiros, eu tenho que pensar aí, será que eu já consigo entender como é que essa PG está crescendo? Ela é sempre multiplicando um valor, não é? Qual que é a minha razão aqui? A minha razão é 6, né? Ó, 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, para descobrir o próximo, eu faço 36 vezes 6, que é 216. De novo, vezes 6 dá 1.296. Pronto, escrevi aí os 5 primeiros termos da minha PG. A minha PG é 1, 6, 36, 216, 1.296, todos eles com a razão aí 6, então tá multiplicando de 6 em 6. Se eu quiser achar o próximo, eu faço vezes 6, de novo, e vou achando cada um, achando o próximo, beleza? Bora pro terceiro exercício. Vamos lá, analise o triângulo retângulo representado a seguir e determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo, beleza? Então vamos escrever aqui, ó, o que é o seno mesmo? O seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, beleza? Então essas são as nossas relações aí diretas. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora no nosso triângulo e ver se a gente identifica isso, ó. Sempre de frente com o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Então o valor da hipotenusa eu já tenho. Beleza? Nós estamos falando tudo em relação ao nosso ângulo alfa.
Se o ângulo alfa está aqui, longe dele é o nosso cateto oposto, e aí sobra aqui do ladinho dele o nosso cateto adjacente, beleza? Então essas são as colocações. Veja aí que o seno, você já pode calcular. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você já tem o cateto oposto mede 35 e a hipotenusa mede 43. Se você dividir aí um pelo outro, dá aí aproximadamente 0,81. Arredondando, né? Tem mais casas aí, mas a gente para por aí, 0,81. Beleza? Então, o seno, eu já tenho os elementos que eu preciso. O cateto oposto e hipotenusa, dividi, acabou, resolvi. Beleza? O cateto adjacente aí, ó, é que eu não tenho. O cateto adjacente ainda não tenho. Então, eu vou colocar aqui como x. Eu vou precisar dividir x por 43. E na de baixo, aqui na última, eu vou dividir os 35, que é o cateto oposto, pelo x, que é o cateto adjacente. Então, para esses dois aí, eu preciso filtrar ainda um pouquinho mais e descobrir aí quanto vale esse x. Beleza? Para isso, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. A nossa hipotenusa eu já sei que é 43, então eu tenho 43 ao quadrado igual a 35 ao quadrado, e o outro cateto é o que eu não sei, x ao quadrado. 43 ao quadrado eu tenho que fazer 43 vezes 43, 1849. E o 35 ao quadrado também, 35 vezes 35, 1225, mais x ao quadrado. Ó, como eles estão aí em lados opostos, lembra? Quando o x está no cateto, eu passo esse do 1225 subtraindo. Então eu vou fazer 1849 menos 1225. Vou ficar aqui x ao quadrado vale 624. Ou seja, o x é a raiz de 624. Bom, vamos lá. 624 não tem uma raiz exata, Mas a gente sabe aí, ó, relembrando aí, que a gente sabe que a raiz de 625 é 25. Beleza? Então, a gente sabe aí o quê? A raiz de 624, ela está muito perto aqui, ó, né, da raiz de 625. Então, ela vale 24,999 alguma coisa, entendeu? Então, a raiz de 624, ela está muito perto de 25. Então, ou a gente trabalha aqui com os números quebradinhos e vê como é que fica, ou a gente pode usar o seguinte recurso, ó, coloca aqui assim, ó, aproximadamente. Esse tiozinho aí em cima do igual significa que o valor não é exatamente igual, ele é um valor aproximado. Lembrando que nesse primeiro a gente tinha os valores exatos, a gente dividiu, mas também não deu exatamente 0,81, porque tinha mais números para cá, a gente arredondou. A gente pode até dizer que esse 0,81 ele é mais correto do que os demais, porque ele está só arredondado. Mas esses aqui eles já vão partir de um número aproximado. Por quê? O que a gente vai fazer? No lugar do x eu vou colocar 25. Ah, mas não é 25. Não é, mas ele é 24,9 alguma coisa. Então ele está muito perto do 25. Então a gente vai colocar aqui o aproximado, ele é quase 25. E aí eu vou dividir 25 por 43. E aqui no de baixo eu vou dividir o 35 por 25. E assim eu vou conseguir os valores aproximados aí de ambos. O cosseno vai ficar aí 0,58 aproximadamente. E a tangente vai ficar próximo de 1,40. Beleza? Era isso que o exercício pedia, que você calculasse aí, ó, o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente desse ângulo alfa nessas condições aí. Então a gente relembrou aí Pitágoras e relembrou um pouquinho aí das funções trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza? Bora para o próximo. Vamos lá, na pista de um aeroporto, logo que um avião deixou de tocar o solo na decolagem, seguiu em uma trajetória de 2.200 metros, que pode ser considerada retilínea, formando um ângulo de 45 graus com o solo. Beleza? Então, vai imaginando aí toda essa situação. Até porque o item A ele pede justamente isso, ó, represente essa situação por meio de uma figura. Então, vamos colocar em prática aí os nossos dons artísticos. Olha aí, já coloquei aí a pista e o avião subiu formando um ângulo de 45 graus. Olha a qualidade do avião, hein? Que desenho lindo. E aí ele pede para você determinar a altura. A altura a gente sempre mede retinho aí, ó. Então tem que ter um ângulo de 90 graus aí. Essa linha aqui tá retinha e essa é a nossa altura, beleza? Ah, tem mais uma informação. Ele fala que essa trajetória do avião que ele fez aí foi de 2.200 metros. Então 2.200 metros. Pronto, ó. Nosso item A tá feito. O avião decolou, a partir do momento que ele decolou formou um ângulo de 45 graus.
Ele percorreu aí essa trajetória de 2.200 metros, e aí o que ele está querendo saber é qual é a altura que esse avião agora está do solo. A altura a gente sempre mede reto, então descemos aí em linha reta, formando um ângulo de 90 graus, e a gente coloca aí um X, que é isso que está pedindo na B, que é que você calcule o valor dessa altura, beleza? Então aqui é um puro exercício aí de trigonometria. O que a gente vai ter que analisar aí no nosso triângulo? Nomear os lados, ó. O 2.200 metros, que está de frente com o ângulo de 90 graus, a gente sabe que ele representa a hipotenusa. O X aí que está longe do ângulo marcado é o nosso cateto oposto, e a nossa pista é o cateto adjacente, que nesse momento a gente não vai precisar dela para nada. Então a gente tem aí o valor da hipotenusa e quer descobrir o cateto oposto. Então eu tenho que lembrar aí das minhas funções trigonométricas, que a mais indicada aí é o seno. Estamos falando do ângulo de 45 graus. O seno ele é dado pelo cateto oposto pela hipotenusa. Substituindo aí o cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que é 2.200. E o seno de 45 eu olho na nossa tabelinha, raiz de 2 sobre 2. Ou eu posso colocar o valor decimal já, 0,71 aproximadamente, certo? Aqui, ó, o 2.200 ele está dividindo o x. Então, quando eu vou resolver, eu passo ele multiplicando. Então, é 0,71 vezes 2.200. Estava dividindo, passou multiplicando. Quando eu multiplico aí, eu tenho 1.562 metros. Então, essa é a altura que o avião está, é o valor do x. Beleza? Se ele percorrer essa trajetória de 2.200 metros com um ângulo de 45 graus, no final dessa trajetória aí a gente pode medir que a altura dele com relação ao solo é de 1.562 metros, beleza? Exercício prático aí de trigonometria. Bora para mais um. Certo lago tem um trecho em que suas margens são paralelas. Um barco percorreu 136 metros em linha reta para ir de uma margem à outra. Considerando que a trajetória realizada pelo barco formou um ângulo de 45 graus, com a margem de partida, determine a largura do lago nesse trecho. Bom, então queremos exercitar aí o nosso poder de desenho, né? Então bora para mais um desenho aí representar o lago. Ele fala que o lago tem, em algum momento, as margens são paralelas, então vamos fazer aí as margens paralelas, duas retinhas paralelas, certo? Então aqui no meio está o nosso lago. Aí nós temos aí que o barco saiu de um determinado ponto em linha reta para chegar do outro lado. Bom, chegou do outro lado, certo? Ele fala que formou aí com a margem um ângulo de 45 graus. Então, o nosso barquinho aí atravessou o lago em linha reta, formou um ângulo de 45 graus. O que ele está pedindo para a gente calcular? A largura do lago. Então, põe aqui um X aí, ó, e beleza, certo? Ó, quando você vai medir assim essa largura do lago, é como se estivesse medindo a altura. Essa linha aqui, ela está em linha reta e ela forma 90 graus, beleza? Então ela formando aqui 90 graus e aqui em cima formando 45 graus. Você tem esse valor e você tem aí a distância que o barco percorreu. Ele fala que ele percorreu 136 metros. Então, ó, essa é a distância verdinha aí que o barco percorreu. Ele percorreu 136 metros. Beleza? Sempre é bom você nomear aí os lados do seu triângulo. Ó. Visualizou o triângulo aqui no meio? Esse triângulo aqui é a base de tudo, é por ele que a gente vai resolver. Então, ó, o valor do x, ele é cateto oposto ao 45. Então, o x aí, ele é cateto oposto. Os 136 metros que ele percorreu é hipotenusa. E aqui, essa margem do rio aqui é o cateto adjacente aí dentro do nosso triângulo, beleza? Então eu tenho aí cateto oposto, adjacente, hipotenusa, tudo com valor, com x. Nosso esboço já está lindo. Vamos agora para a resolução. A gente precisa lembrar de novo, ó, eu quero determinar o x, que é o cateto oposto, e tenho a hipotenusa. Assim como o exercício anterior, a gente vai usar o seno, também de 45 graus. Então é uma repetição do último exercício. Ó, eu tenho que é o cateto oposto pela hipotenusa. Beleza? O cateto oposto eu tenho lá que vale x, que é o que eu quero descobrir, a largura do lago. A hipotenusa é o que ele percorreu, 136 metros. E tenho lá na tabelinha que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou é 0,71, e aí eu tenho o valor aproximado. Para calcular então o valor de x, o 136 que estava dividindo vai passar multiplicando, 0,71 vezes 136. Esse era uma repetição do anterior, em dois exercícios iguais.
chegamos aí em 96,56 metros a largura do lago, beleza? Especifica aí que esse valor de x ele representa aí a largura do lago. Fechado? Bora pro próximo. Calcule o comprimento de uma circunferência de 5 centímetros de raio, 18 decímetros de raio, ou 18 decímetros de diâmetro, ou 7 metros de diâmetro. Primeiro entender aí quais são as nossas diferenças, beleza? Ó, então, circunferência, olha, redondinho, hein? Perfeito, quase isso. O que a gente tem aí? A circunferência. Quando a gente fala o comprimento da circunferência, você quer medir ela como um todo. Então, é como se eu pegasse ali um ponto, pegasse uma fita métrica aqui e fosse medindo o contorno dela inteirinho até fechar. Bom, esse é o comprimento da circunferência. Eu quero medir isso, beleza? Quais são os nossos recursos que a gente tem? A gente pode usar o raio. O raio, ele é uma medida que sai aí, ó, do meio da circunferência e vai até uma das pontas. Como a circunferência ela é perfeita em torno do raio, então ela mede sempre a mesma quantidade. Para qualquer direção aqui que você colocar, ele vai ser o raio. Então o raio é um segmento de reta que sai do centro para uma das bordas da circunferência, beleza? E o que é o diâmetro? O diâmetro ele é o dobro do raio. Ó, ele é qualquer reta, qualquer linha reta, não ficou tão reto, mas está reto, viu, gente? Qualquer linha reta que passe aí de uma ponta até a outra cruzando pelo meio. Ele é o dobro do raio, ó. Tem um raio para cima, um raio para baixo, 2 raios aí formam um diâmetro, beleza? Nós temos aí uma formulinha simples, ó, para calcular o comprimento de uma circunferência, a gente usa 2 vezes o π, que é o número mais bonito da matemática, vezes o raio. Beleza? Essa é a formulinha aí, básica, beleza? Vou fazer o primeiro para vocês verem aí como é que funciona. Então, ó, se eu pegar o comprimento, eu vou fazer 2 vezes o π. O π a gente usa aí aproximadamente 3,14, se você quiser um valor exato, se você não quer deixar o π aí para não ficar te incomodando. Então você troca aí o valor aproximado de π que a gente usa, 3,14, vezes o raio. Essa já tá com o raio pronto aí, ó, 5 centímetros. 5 centímetros, beleza? Então o comprimento dessa daí, eu posso fazer 2 vezes 5, que dá 10, e 10 vezes 3,14. Quando eu multiplico um número que tem vírgula aí por 10, a vírgula só anda uma casa. Então era 3,14, vai ficar 31,4. O quê? Acompanha a unidade de medida aí, centímetros. Beleza? E aí tá resolvido. Muito bem? Ó, para você fazer o segundo, o que você vai ter que mudar aí? Cuidado só com alguns detalhes, ó. 2 vezes o π, 3,14, fácil, vezes o raio. Cuidado, ó, aqui a gente tem o diâmetro. Então 18 é de diâmetro. Se aqui tudo mede 18, metadinha aí, que é o raio que eu quero, vai medir 9. Então 9 decímetros de raio. Então a gente vai usar a metade. Mesma coisa, multiplica tudo aí e vê quanto dá, beleza? E o último a mesma coisa, também está em diâmetro, é metros, vai ser em metros também, mas vai ser a metade disso. Então a gente vai usar o raio para calcular, beleza? A fórmula é essa, o cálculo é esse, molezinha. Vamos agora à parte de conversão, ó. A primeira parte é mais fácil, a gente vai converter um ângulo que está em radianos para graus. Então, como é que a gente vai expressar em graus cada uma dessas medidas que estão em radianos? A primeira que é o segredo, ó. A primeira é o segredo, eu quero expressar em graus um π radiano. Ele é a própria referência. Um π radiano vale 180 graus, beleza? E essa é a resposta do A que a gente vai usar para responder todas as outras. Então, ó, por exemplo, aí a B. Vamos fazer a B. A B aí ele tem 2 vezes π sobre 5 radiano. Quando eu transformo para graus, eu vou usar justamente essa primeira aí como truque, ó. Eu já sei que o π vale 180, então eu troco lá no lugar do π 2 vezes 180 dividido por 5. 2 vezes 180 é 360, que dividido por 5 dá 72 graus. Pronto. Você acabou de converter aí 2π sobre 5 para 72 graus. E todos os outros você vai fazer a mesma coisa. No lugar do π, troca por 180 e aí faz a continha. 180 dividido por 6, o resultado já vai ser o seu valor em graus, beleza? Só trocar o π por 180 e fazer a continha, converteu. Fechou? Vamos para o próximo, que o próximo é mais interessante. Nesse daqui é o caminho contrário, ó, você já tem aí o valor em graus e você quer saber em radianos. Então, esse daqui o pessoal acaba se enrolando um pouquinho mais, mas a base é a mesma, ó. Eu tenho que 180 graus vale π radianos.
Eu já sei disso, essa aqui é a base que a gente pegou do exercício anterior, essa é a base para tudo. Quero saber agora 150. Bom, 150 é graus, então vou colocar aqui embaixo da coluninha dos graus, que vai valer quantos radianos? Essa é a pergunta, certo? Quando a gente se depara com essa situação, a gente tem que multiplicar em cruz aí. Então, o 180 vai fazer vezes x, 180 vezes x, e o 150 vezes π. Beleza? Então, multipliquei cruzado aí, ó, um pelo outro. O que eu quero saber não é o valor do x, então eu tenho que deixar ele sozinho. Aqui eu tenho 150 vezes π, e aqui embaixo o 180 que estava multiplicando vai passar dividindo. Beleza? Chegou aí nesse ponto, eu vou só simplificar. Ó. Essa já é a minha resposta correta, eu só preciso simplificar. Posso cortar o zero, que aí já ficaria aí, ó, 15π sobre 18. Ó, já melhorou. E aí a pergunta que tem que fazer é, esses dois números 15 e 18 ainda dá para simplificar? Por exemplo, o 18 é par, daria para dividir por 2, ficaria 9. Mas o 15 é ímpar, se eu dividir por 2 vai ficar quebrado, já não vai ficar legal. Então não dá para simplificar por 2. Dá para simplificar por algum outro número? Sim, né? Ó, os dois estão na tabuada do 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. O π continua aí do lado. E o 18 dividido por 3, 6. Beleza, isso aí é a nossa medida em radiano. Então 5π sobre 6, ele equivale a 150 graus. Fechado? Então a conversão é essa, para todos os outros é a mesma coisa. Você vai montar a regrinha de 3. 180 sempre é a sua base, que vale π. E aí aqui, ó, o b, por exemplo, você tem que calcular 200. 200 graus vale x. O procedimento vai ser o mesmo. Você vai multiplicar cruzado, 180 vezes x, 200 vezes π. Repara que ficou muito igual, ó, 180 vezes x. Sempre o 180 vai ficar com x. E aí sempre você vai passar ele dividindo. Então sempre a sua questão sempre vai ser simplificar o ângulo que você está procurando, que é o 200 do exercício aqui, ó, vezes o π, sempre dividido por 180. Então o seu trabalho é só esse, simplificar isso aqui. Aqui também dá para cortar o zero, e aí você vai pensar entre o 20 e o 18, se dá para simplificar um pouquinho mais para ficar melhor. Beleza? Eu deixei na proposta aí também que vocês trabalhassem um pouquinho com as duas funções, apresentassem aí o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, uma cor para cada um, ó, o vermelhinho para a função seno e vou pegar uma outra aqui, ó, o verdinho para a função cosseno, tá certo? E vamos fazer aí um pequeno esboço, tá? Que vocês vão fazer com régua, lindo, vai ficar maravilhoso. Mas o que a gente precisa, ó? Para ambos, a gente precisa colocar no eixo X, os ângulos que nós temos lá, os ângulos determinantes. A gente escolhe. Mas qual que a gente vai escolher? Vamos escolher os ângulos principais que a gente tem. Então a gente tem lá na nossa tabelinha, que vocês têm no caderno aí, que vocês já têm discutido nos outros vídeos que a gente fez, tem, ó, 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. São os nossos ângulos notáveis aí, ó, né, do primeiro quadrante. E aí você vai completando até chegar lá no 360 graus, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó, vamos olhar pensando no seno primeiro. O seno de 0 é 0 mesmo, então eu marco aqui em cima dele, seno de 0 é 0. O seno de 30 é meio, então eu marco aqui, ó, no valor de meio. O seno de 45, ele vale 0,71. O seno de 60, ele vale 0,86. E o seno de 90, que vale 1. Então aqui eu já montei os meus pontos principais aí desse primeiro quadrante. A função seno, ela vai vir aqui, ó, curvadinha aqui, ó. Chegou no pico e a gente vai fazendo a continuação dela. O 120, o 135. Você vai ver que o 120, por exemplo, ele tem o mesmo valor de ângulo do 60. Então ele vai descer aqui de volta, ó. E aí você já está vendo que o seu gráfico já está tomando forma. Você vai marcando todos os pontos até 360 e aí você vai ligar aí esses pontos. Ele vai ficar um gráfico mais ou menos assim, beleza? A sua função seno. O que acontece com a função cosseno? Você vai marcar os pontinhos também, ó. Se você lembrar, o 0 graus, a função cosseno, ele vale 1. A função cosseno, então, ela começa ao contrário, ela começa lá em cima. E aí o cosseno de 30 é o 0,86,
O cosseno de 45 é igual ao seno, então ele está aqui no mesmo lugar. O de 60 ele está ao contrário, ele está aqui no meio. E o de 90 é que é zero. Então, ó, percebe que o gráfico verdinho, ele vai fazendo, que é o gráfico do cosseno, ele vai começar de cima e vai fazer um movimento contrário aí, tá? Então, você vai ter que os dois gráficos, eles vão ficar curvadinhos, os dois gráficos são periódicos, então os dois gráficos trigonométricos, nós vamos usar uma mesma base, tá bom? Vocês podem até fazer os dois em um, dessa forma que eu coloquei no exemplo, se você for fazer com cores diferentes, aí for fazer bem paradinho, bonitinho aí, vai ficar legal, beleza? Se não, faz duas vezes, faz uma só pro gráfico do seno e uma só pro do cosseno, até para você não se confundir na hora de marcar os pontinhos aí, beleza? Vou deixar inclusive na descrição do vídeo um outro vídeo de um outro canal, que é um camarada aí que faz uns gráficos bacanas, então ele vai passar um passo a passo aí do gráfico de seno e de cosseno. Se você quiser ver com mais detalhes, vou deixar os links aí no card e também na descrição do vídeo para você assistir depois, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like e não esquece de fazer a sua atividade, entregar bonitinho aí pro seu professor para você ter a sua nota bonitinha no bimestre, beleza? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode deixar nos comentários aí que aos pouquinhos eu vou respondendo para vocês. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Toda semana aí eu tenho um vídeo novo ou de desafios matemáticos, de curiosidades ou de lista de exercícios como essa. Fechou? Fui!